Gratidão. Vamos mais a um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, sobre a porta estreita e o caminho largo. Jesus começou ali depois do batismo a anunciar o reino dos céus. E ele foi chamando discípulo por discípulo e ele pegou e começou a ensinar o reino dos céus, bem detalhado. E resumido, ele disse: aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser meus discípulos. Isso ele dizia para os discípulos, que ele estava ensinando os discípulos, e para os discípulos passar para a multidão. Então ele dizia: aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser meu discípulo. E Jesus ajuntou uma multidão junto com os discípulos ali, e ele anunciava para os discípulos, depois junto com ele que estava aprendendo, e para a multidão. Então ele dizia: é chegado a vós o reino dos céus, o reino dos céus é chegado a vós, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí Jesus continuava: aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser meus discípulos. O que é renunciar? Renunciar ao ódio, renunciar à ira, renunciar à raiva, renunciar à vingança. Então Jesus dizia: olha, vocês têm de aprender a amar Deus e amar o próximo. E Jesus continuava: vocês têm de aprender a renunciar a cada dia, vocês pegar a sua cruz. O que é cruz? Cruz é lugar de renúncia e sempre começar uma nova pessoa. Então Jesus dizia que a porta larga era o ódio. Mais uma vez, a porta larga era a pessoa que não dominava o ódio, a ira, a vingança, a raiva. Ele não queria controlar as emoções. Então ele não tinha um estilo de vida voltado para o que Jesus ensinava, que era amar Deus e amar o próximo. Então ele vivia na ignorância. A ignorância que Jesus dizia era as trevas. O que é viver nas trevas? Viver nas trevas é a pessoa que não sabe dominar a sua emoção, não sabe dominar o seu sentimento, aí vive na arrogância, é pegado a bens materiais, é pegado a filho, a pai mais do que a Deus. Ele não controla o ódio, ele não controla a ira, ele é vingativo, ele dá o troco, ele não perdoa, ele não ama. Então isso que Jesus dizia que era o caminho largo. Então Jesus dizia: vinde a mim e renuncia a tudo quanto você tem e segue-me. O que era renunciar? Era renunciar e nascer uma nova pessoa. E ele dizia: aquele que não tornar como um menino não pode ser meu discípulo. Aquele que não tornar como um menino não pode entrar no reino dos céus. O que é um menino? O menino, ele está com o cérebro novo, ele está sempre pronto a aprender coisas novas, ensinamentos novos. E os ensinamentos novos eram o que Jesus ensinava. Então ele dizia: cuidado com a porta larga, o caminho é apertado. O que era o caminho? O caminho, Jesus dizia que ele é o caminho. O caminho é os ensinamentos que ele passava. Ele dizia: quem ouve as minhas palavras e as pratica, quem ouvisse as palavras dele e as praticasse, teria a eternidade. Foi o que ele garantia. E quem não praticasse o que ele ensinasse, aqui ia viver na ignorância, nas trevas, e no final não ia ter a eternidade. Então o que ele dizia? O caminho apertado e estreito, ele falava: eu sou o caminho. Não é igual muitos entendem que o caminho é Cristo, é Jesus, a pessoa aceitou ele, creu nele e está salvo. Não. O caminho que Jesus dizia era ele. O que é ele? Ele era os ensinamentos que ele ensinava. Ele falava que ele era a palavra de Deus vindo sobre a terra. Ele dizia que ele era a palavra de Deus feito carne aqui. Então o que era a palavra de Deus? Era amar Deus e amar o próximo e ter a renúncia interior, se transformar numa nova pessoa. Então João Batista, quando ele pregava, quando ele começou a batizar, ele pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus a vós. Controlai a ira, o ódio, a vingança, o roubo. Ele dizia:
Então, e Jesus continuou ensinando, e Jesus dizia, o caminho é apertado. O caminho apertado é que a pessoa tem de aprender a ter renúncia interior, aprender a amar e perdoar. Então é difícil, não é fácil. Então por isso que a pessoa tem de mudar um estilo de vida dele, totalmente diferente do que a sociedade prega, a sociedade anuncia. Então a porta larga seria, mais uma vez, a pessoa que não controla as suas emoções, o ódio, a raiva, a ignorância. Então é a vingança. Então a pessoa que pratica isso, ele está nas trevas, então ele está no caminho largo, então ele não consegue entrar no reino dos céus. Então para ele entrar no reino dos céus, que era o que Jesus pregava, ele tinha de aprender a se renunciar a si mesmo e pegar a cruz todo dia, que a cruz é lugar de renúncia, e seguir e praticar o estilo de vida que era o que Jesus ensinava. Nascer uma nova pessoa, se tornar um menino para aprender coisas novas e praticar. Isso era o que Jesus ensinava. A porta estreita e a porta larga. E você? Qual caminho você está seguindo? A porta estreita? Se você estiver seguindo a porta estreita, aqui muitos podem te taxar você diferente. Muitos podem ser que excluem você aqui. Familiares, alguém de fora vai chamar você de algo que você não vai gostar. Mas o importante é você estar em paz com você e praticando o que Jesus ensinou. Agora o caminho largo, você vai ter bastantes amigos, amigas, você não vai precisar ter uma mudança interior, você vai fazer o que você quer, você pode ser apegado aos bens materiais. Jesus não foi contra os bens materiais, não. Jesus disse que a pessoa que possui os bens, ele tem de prestar muita atenção, porque os bens materiais podem se tornar um Deus para ele. Porque os bens materiais, ele traz muitos benefícios para a pessoa. Então, e a pessoa não vem se pegar com Deus, porque a renúncia interior, renunciar ao ódio, a ira, a raiva e a vingança, isso aí é trabalhoso. Todo dia a gente tem que se esforçar, porque a nossa própria carne puxa para as coisas que são da carne. Então, a pessoa que queria andar na porta larga, que amasse mais o dinheiro, o poder, então ele não ia ter uma renúncia interior. Então, o que cobria a renúncia que ele ia fazer, os bens que ele tem, vai estar acima de tudo. Então ele vai falar, eu tenho tudo, eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinho, os outros que precisam é de mim. Então ele não vai fazer a renúncia interior e ele não vai cada dia pegar a sua cruz. Então o que Jesus disse, sempre ele ensinou, que ele é a palavra de Deus feita carne. O que é a palavra de Deus feita carne? Foi o que Jesus ensinou, que aqui nós temos de ter um estilo de vida, uma mudança de comportamento, ou um estilo de vida. A gente tem que ter um relacionamento com Deus e com o próximo. E para a gente ter um relacionamento com Deus e com o próximo, a gente tem de ter uma renúncia interior todo dia, que nós temos um inimigo dentro de nós, que é o nosso sentimento, as nossas emoções, que todo dia puxa para as coisas que são da carne. Então, se a gente não saber reprimir ela, o Espírito de Deus que está dentro de nós não consegue dominar a carne e fica preso sobre os desejos da carne. Então, foi isso que Jesus falou do caminho estreito e da porta larga. Então, o que eu oriento cada um de vocês a escolher, né? O caminho estreito é apertado, Jesus falou que são poucos os que acertam, mas você não vai ter dívida impagável consigo mesmo, o seu cérebro não vai cobrar de você aqui, você vai ser feliz consigo mesmo, mesmo que o mundo de fora te exclui, te condena, vai taxar você uma pessoa diferente, mas você vai ter paz consigo mesmo, vai estar em paz com Deus, com Jesus, e quando você fechar os olhos para a vida, você já vai estar com Jesus na eternidade. E se você quiser viver o caminho largo, aparentemente vai ser mais fácil aqui para você não precisa dominar as emoções, né? Você leva a vida que você quiser, você pode maltratar, né? Às vezes a pessoa ofende as pessoas, dá o troco, age pela emoção, então é o caminho largo, só que você vai ter um inimigo muito grande dentro de você, que vai ser suas próprias emoções, entendeu? Vai virar tudo contra você, o ódio vai virar contra você, vai ser seu maior inimigo, a vingança
que você não refrear ela dentro de você, ela vai ser o maior inimigo seu, ela sempre vai fazer de você escravo, então sempre você vai ser escravo do seu sentimento, das suas emoções, entendeu? E no final ainda você vai estar vivendo aqui nas trevas, na ignorância. Então quando você fechar os olhos para a vida, você não refinou o espírito. Então se você não refinou o espírito ou o caráter, você não tem condições de viver na eternidade com Jesus, porque lá onde você vai com Jesus, as pessoas que Jesus vivificar o espírito, quando fechar os olhos para a vida, a única coisa que você precisa, o seu espírito precisa ter aqui, que você adquiriu aqui para levar, é aprender a amar e perdoar, porque lá para onde você vai com Jesus, Jesus falou que você vai servir lá, e as pessoas que foram trabalhar junto com Jesus sobre o governo sobre a terra, simplesmente tem de saber amar e perdoar. Se a pessoa não saber amar e perdoar, ele não tiver afinado o espírito, não tem como ele reinar com Jesus, reinar com o salvo sobre a terra. Porque simplesmente quem for lá precisa ter refinado o espírito, precisa saber aprender e ter praticado o amor e o perdão. Simplesmente que é o que vai ser usado dele lá. Gratidão a todos vocês. Agradeço de coração. Tem mais vídeo aí. Vocês quiserem ouvir, eu agradeço de coração. Muito obrigado.